Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Hoje é 1º de maio de 2014. Você sabe por que hoje é feriado? Contar uma rápida história, não vou demorar muito não. Em 1889, na França, uma reunião da Segunda Internacional Socialista resolveu decretar um dia de lutas para que se reduzisse a jornada de trabalho de 16 para 8 horas. Em 1896, portanto 3 anos antes, trabalhadores de Chicago também fizeram o mesmo movimento e houve um confronto com a polícia, uma luta armada, morreram 15 trabalhadores, 7 agentes policiais. Então aquela marca ficou muito clara nos movimentos da classe operária. Em 1889, a Segunda Internacional Socialista decidiu então criar o dia 1º de maio como uma data de reivindicação da classe trabalhadora. Mas só em 1919 é que o Senado francês conseguiu aprovar as 8 horas, a redução para 8 horas de trabalho e decretou então o 1º de maio como o Dia do Trabalhador, como um feriado na França. A Rússia adotou o feriado também nesse mesmo período, alguns anos depois, em 1927, eu acho que em 27, salvo engano, e outros países seguiram esse mesmo caminho. Agora, curioso é que os Estados Unidos, onde aconteceu a primeira manifestação a respeito da redução da carga ou da jornada de trabalho e onde marcou-se a criação do Dia do Trabalhador, os Estados Unidos até hoje não reconhecem esse dia como o Dia do Trabalhador. Aqui no Brasil, o que aconteceu foi que houve a chegada dos imigrantes europeus. Esses imigrantes europeus vinham com outra consciência trabalhista. Em 1917, houve uma greve geral no Brasil, começou o fortalecimento da classe operária e em 1925 o presidente Arthur Bernardes, então, decretou que todo dia 1º seria o feriado do Dia do Trabalhador. E nada melhor do que comemorar o feriado do Dia do Trabalhador como nós estamos aqui, trabalhando, para a gente poder lembrar que trabalho é uma das coisas que faz parte da nossa vida e que deve sempre ser respeitada por todos. Todos aqueles que trabalham merecem sempre o nosso respeito e devem merecer o respeito de todos, dos governantes, dos empregadores e da sociedade como um todo. Ontem, em pronunciamento por rádio e televisão, a presidente Dilma anunciou medidas que impactam na economia e também um discurso com uma forte característica política. Vamos, então, ouvir o que disse a presidente Dilma. No pronunciamento em rede nacional de rádio e TV ontem, a presidenta Dilma Rousseff anunciou que vai corrigir a tabela do imposto de renda e atualizar os valores pagos aos beneficiários do programa Brasil Sem Miséria. Segundo ela, a correção trará um importante ganho salarial indireto e mais dinheiro no bolso do trabalhador. No último dia 10 de março, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, pedindo a correção da tabela para os isentos do pagamento de imposto de renda, segundo a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. A OAB alegou que há defasagem acumulada de 61% no cálculo durante o período de 96 a 2013, de acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Se a correção for feita como pedido pela OAB, estarão isentos contribuintes que ganham até R$ 2.758 e não R$ 1.787, como é hoje. Dilma também falou do decreto que atualiza em 10% os valores do Bolsa Família, recebidos por 36 milhões de brasileiros beneficiários. Bom, vamos falar primeiro por telefone com o economista Ricardo Couto, que resolveu nos atender. É claro, Ricardo, ainda bem que você nos atendeu, porque nós estamos aqui preocupados. Quem é que vai repercutir o seu ponto de vista econômico, aquilo que disse a presidente Dilma, só baixar um pouquinho para não dar microfone aí, sobre o que disse a presidente Dilma. Então, Ricardo, primeiro, boa noite, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Boa noite, Paulo, e boa noite a todos os telespectadores aí. Primeiro, voltando a falar, né, é um prazer estar aí com todos, principalmente nesse 1º de maio, que afinal é o Dia do Trabalhador, a gente tem que trabalhar, né, Paulo? Não tem muito jeito, não. Ricardo, não tem muito jeito, não. Mas, Ricardo, só para a gente avaliar pontualmente o que disse a presidente Dilma. Ela anunciou mesmo, foram 3 pontos de discussão
nessa fala dela. O Bolsa Família, o país sem miséria e a possibilidade ou o índice de isenção do imposto de renda que aumenta, né? Aumenta a faixa dos isentos, né? no imposto de renda. Explica para a gente cada uma delas. Com relação ao imposto de renda, o que na verdade ela disse e o que isso impacta na nossa economia. Bom, Paulo, agora vamos enxergar isso como um todo, né? Esses programas sociais, esses dois que a gente menciona aí, mais alguns outros, eles viraram padrões, inclusive mundiais, para combate à miséria, alguns programas que realmente diminuem a desigualdade social no país. Então, a gente não pode tirar o mérito desses programas que efetivamente ajudam pessoas que tiveram poucas oportunidades na vida e tudo mais. Bom, mas para falar no imposto de renda, a gente, como trabalhador, que é a grande maioria, né, a gente fala que esses programas aí atingiram em torno de 35, 36 milhões, às vezes um pouco mais de pessoas e de famílias. O que a gente tem? A gente tem uma grande maioria do Brasil hoje formada por trabalhador, que acorda cedo, pega um ônibus cheio, ganha um salário baixo e que muitas vezes continua sendo taxado por esse imposto, né, e esse mês é um mês importante, que é o mês que a gente declarou as contas ao leão, né, e a gente vê grande parte do nosso dinheiro indo embora. Então, a população como um todo fala assim, olha, o meu poder de compra diminuiu. Eu vou na pizzaria final de semana, meu dinheiro diminuiu. Eu comi uma pizza grande, agora eu tenho que diminuir para uma média, né? Eu ia no supermercado, eu tenho que diminuir, então e agora? O que eu faço? Né? E para corrigir isso, essa tabela do imposto de renda realmente deveria ser corrigida por alguma coisa que mantivesse o poder de compra desse dinheiro ao redor do tempo. Então, a grande população gosta desse tipo de programas, mas ele também quer que olhe para o lado do cidadão comum, que é a grande maioria, que é o trabalhador, né? E que corrija essa tabela do imposto de renda. Então, essa é uma briga nossa antiga e que a gente pretende continuar, né, Paulo? Tá. Os índices que a presidente Dilma, vocês colocaram a Renata na tela, a Patrícia na tela, porque ela vai conversar comigo, é isso? Porque a Patrícia já está aparecendo. Ah, tá, tudo bem, eu pensei que ela fosse conversar comigo agora. Às vezes vocês mandam recados para mim, são recados, como é que se fala? Subliminares, eu não entendo todos os recados subliminares, não. Mas, Ricardo, falando com você agora, então essa redução a redução da alíquota significa que quem ganhava até 1.758 estava isento e a proposição é para 2.258, é isso? Isso. Ampliando a faixa. É isso, a proposição é subir a faixa. Essa alteração da faixa, na verdade, o que ela significa? Ela significa o seguinte, bom, eu como trabalhador no dia a dia, eu recebia, por exemplo, o teto da faixa anterior, vamos falar R$ 1.700, né? Agora eu tenho uma briga salarial, uma disputa, né, com patrões e tudo, que eu quero ganhar mais, porque simplesmente meu dinheiro está sendo corrompido ao longo do tempo. Né, está sendo corroído pelo tempo. E aí eu peço um aumento para simplesmente corrigir esse meu poder de compra. Então vamos supor que eu ganhava R$ 1.700, comprar as mesmas coisas que eu comprava com R$ 1.700, eu preciso hoje de R$ 1.100, R$ 1.300. Não, desculpa, R$ 2.100, R$ 2.300. Sim. Então, nada mais justo que a tabela do imposto de renda acompanhar esse meu poder de compra, para que ele não morra de uma parte que ele não mordia antes. Ok. Falando então agora de uma vez dos dois programas sociais, tanto o Bolsa Família quanto o País Sem Miséria. Os índices apresentados pela presidente Dilma, na sua opinião, vão impactar nas contas públicas? Porque aqui no Brasil, quando se fala em aumentar alguma coisa, particularmente nos gastos do governo, a primeira desculpa que as pessoas dão, vai aumentar, vai impactar na conta pública. Está impactando nas contas públicas isso ou não? Isso definitivamente vai impactar. E a gente fica um pouco mais preocupado, né? E isso causa, de um lado, causa um viés político, né? Por esse ano ser um ano cruel, politicamente falando. A gente tem eleições aí no final do ano. E a gente causa um certo desentendimento com outras classes, né? Por exemplo, os aposentados e tudo que não tem correção muito abaixo. Então, tem impacto nas contas públicas, isso é uma conta que o trabalhador vai acabar pagando, não tem como, as finanças é igual a gente tem em casa, né? Você está colocando para um filho que precisa de um pouco mais de correção, a gente está tirando dos demais, então alguém está pagando essa conta e as contas do governo, como a gente já vem falando há algum tempo, não estão com tanta folga assim, né, Paulo? Então há uma preocupação real de como que a gente vai pagar essa correção aí nos programas sociais. Ok. Eu vou agradecer o Ricardo Couto nesse 1º de maio, ceder um pouco do seu espaço de descanso. É raro a gente ter um dia de descanso, ele estava no dia de descanso, veio falar com a gente. Ricardo, muito obrigado, uma ótima noite, um bom final de semana para você.
Boa noite, Paulo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos. Eu que agradeço. Barroso, entra para cá, Barroso. Eu estou esperando eles me darem uma chance para te convidar. Passa por trás de mim aqui, senão vai confundir a vida de todos que estão ali nos assistindo. Mas é porque eu estava esperando eles me dar uma chance. Eles não dão uma chance. Eu fico esperando eles dar uma chancezinha para o Barroso entrar, mas não tinha jeito. Mas vamos lá, já está aqui. Está aqui, vamos falar. Estou aqui com a gravata aqui em tons vermelhos, porque é dia do trabalho. Dia do trabalho. Tem muitas bandeiras vermelhas, né? Eu vi, na verdade, com tons de cinza, porque o frio me impediu de não usar o tom de cinza. Mas eu queria entender agora, sob o ponto de vista da repercussão do discurso da presidente Dilma, sob o ponto de vista da repercussão política, já que da repercussão econômica acabamos de falar com o Ricardo. Sim, eu só queria um adendo ao que o economista analisou isso muito bem, que a presidente Dilma quis agradar o eleitorado, ao público dela, que é o pessoal de baixa renda. Por isso essas medidas, né? Pegando a base do imposto de renda, pegando o Bolsa Família, e vem mais pacote de bondade para ir, Minha Casa Minha Vida, e por aí afora. Mas assim, hoje, dia 1º de maio, dia do trabalho, foi um tiroteio político, principalmente a partir de São Paulo, onde a oposição crivou bala na presidente Dilma. E uma união entre força sindical e o candidato do PSDB, o pré-candidato do PSDB, Aécio Neves. No Sem mesmo dúvida. palanque, ocuparam o mesmo palanque o Paulinho da Força e o Eduardo Campos também. E Eduardo Campos, Paulinho da Força e Aécio Neves ocuparam o mesmo espaço e de lá fizeram um duro discurso contra a presidente Dilma. Sim, a gente tem de ver também que além de eles estarem na oposição ao governo, existe também a guerra das centrais sindicais. Paulinho da Força Sindical, como diz o nome dele, que estava comandando tudo. E a CUT é ligada ao PT, é o contrário da Força Sindical. Mas o Paulinho da Força, que é deputado pelo Partido Solidariedade, comandante do Partido Solidariedade, ele disse até, ele insinuou que a presidente Dilma tem de ir até para a penitenciária da Papuda. Ele foi duro no discurso. Foi duro. Ele disse o seguinte, que falando sobre essa questão do discurso, sobre o discurso da presidente ontem, que foi analisado pelo economista e tudo mais, e pelas medidas anunciadas por ela, ele disse: o governo que deveria dar o exemplo está atolado na corrupção. Se fizer o que a presidente Dilma falou ontem, quem vai parar na Papuda é ela. Estava lá no palanque Gilberto Carvalho, né, ministro da Secretaria da Casa Civil. Da Casa Civil, da Secretaria-Geral da Presidência, né, da Secretaria-Geral da Presidência. E ele reagiu da maneira que ele pôde. Ele disse que o objetivo da oposição é privatizar a Petrobras, por isso que eles estão atacando em cima da Petrobras. Disse que no final do governo, o Fernando Henrique Cardoso, houve uma tentativa de privatização da Petrobras. Portanto, essa guerra em cima da Petrobras e envolvendo a oposição e situação, guerra eleitoral e política, naturalmente, né? Ok, Barroso, vamos lá para a redação agora. Redação direto com a Patrícia. Patrícia, está me ouvindo? Boa noite, Patrícia. Boa noite, Paulo. Me conte o que tem de novidade de BH e de Minas. Pois é, olha só, ontem a Iraci Pimenta, aquela economista da CDL, veio aqui no programa falar um pouquinho sobre a expectativa das vendas no comércio do Dia das Mães. A pesquisa da CDL saiu hoje e o que foi falado aqui no jornal foi confirmado, Paulo. Os belo-horizontinos vão gastar 60% a menos com o presente das mães este ano. A média dos gastos aí deve ser entre 30 e 50 reais. O ano passado foi de 100 a 150 reais. Apesar da queda, Paulo, a data ainda é considerada a segunda melhor do comércio, perdendo apenas para o Natal. Mas o dinheiro anda curto. Mais alguma novidade, dona Patrícia? Tem sim, olha só essa história. Um publicitário de 24 anos provocou um acidente na manhã de hoje no bairro Sagrada Família, na região leste da capital. Ele perdeu o controle do carro, uma BMW que ele dirigia, derrubou o portão de uma casa e destruiu parte de um muro. Segundo os policiais, olha só isso, ele ligou para o 190 dizendo que o carro dele tinha sido roubado. Quando a polícia chegou lá, ele apresentava sinais de embriaguez. Não quis fazer o teste do bafômetro e agora, além de responder pelo acidente, pelo crime, ele também poderá responder pela falsa comunicação de crime. Paulo. Que também é crime. Quem gosta de passar trote na polícia, aprenda que isso também é crime. Passar trote em qualquer serviço público. Pensa bem, tem gente que diz assim, mas é uma diversão, mas faz parte da cultura do brasileiro divertir-se dessa forma. Imagine se você desloca uma ambulância do SAMU. Pois é. Ou se alguém desloca uma ambulância do SAMU e na sua casa tem alguém necessitando de atendimento do SAMU naquele momento. É a tal da responsabilidade cidadã. O meu direito termina quando começa o direito do que está do meu lado. E é só assim que a gente consegue dividir a vida. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, Patrícia. Daqui a pouquinho você volta para falar do Brasil e do mundo. E por falar em direitos, há menos de 40 dias da Copa, está acontecendo aqui em Belo Horizonte o encontro dos atingidos. São moradores das comunidades ameaçadas de remoção pelas Copas,
pela Copa, aliás, pelas Olimpíadas e pelos megaprojetos que estão sendo propostos para o Brasil. Eles estão avaliando estratégias para revelar para a sociedade o problema que eles estão passando e também para cobrar dos nossos governantes alguma ação em favor desse problemão que eles estão passando, para ver se a gente, pelo menos, consegue mitigar esse problema deles. Quem está aqui conosco é o Rafael Reis, faz parte da articulação dos comitês populares da Copa. Rafael, boa noite, grande prazer falar com você. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. O encontro está acontecendo lá no Pio XII. Isso. Lá no Colégio Pio XII. E me conte uma coisa, quais são as principais reivindicações dos comitês dos atingidos pela Copa? Olha, nós temos, a principal reivindicação é que a Copa do Mundo e as Olimpíadas, esses grandes mega eventos que estão sendo realizados no Brasil, aconteçam sem que hajam violações de direitos tão graves como vem acontecendo já com a sua implementação, né? São milhares de famílias no Brasil que perderam suas casas em função de obras de implementação para a Copa do Mundo, obras viárias, construção de estádios. São milhares de brasileiros também que estão perdendo o direito ao trabalho em função da realização desses mega eventos, e são também, esses mega eventos também têm um grande impacto sobre o erário público nacional, né? Porque grande parte do dinheiro público poderia ser investido na educação, poderia ser investido em políticas públicas, né, para contemplar diversos direitos, são destinados, na verdade, para esses mega eventos, né? Então a gente contesta aí quais são os verdadeiros legados da Copa, né? Que na nossa opinião são legados mais voltados para as empresas estrangeiras, para a própria FIFA, e as suas patrocinadoras, né? Onde é que estão? É democrática? Esse atingimento ele é democrático? Ou existem locais do país, você que está aí com, são 600 pessoas de todo o Brasil reunidos no Pio XII. Existem alguns lugares do Brasil onde esse atingimento é maior, onde as pessoas foram violentadas em maior grau nesses seus direitos? Então, eu diria que são setores sociais mais empobrecidos, mais vulnerabilizados, que estão mais distantes, né, do acesso aos direitos mínimos, né, para considerar a vida de uma pessoa uma vida digna. Então, é o povo pobre brasileiro, na verdade, que é removido, que perde seu trabalho em função da implementação desses mega eventos. Agora, ele ocorre no Brasil inteiro porque é um mega evento, a Copa do Mundo, no caso, que atinge todo o Brasil, né? São 12 cidades-sedes. As 12 cidades-sedes são mais impactadas. São as 12 cidades-sedes mais impactadas, e hoje nós temos representantes aí, temos delegações das 12 cidades-sedes participando do nosso encontro aí. Eu li em algum lugar que tem um jornalista sul-africano que está aqui participando do encontro. Isso. É verdadeira essa informação? É verdadeiro. Ele já participou? Ele já vem em contato com os comitês há mais tempo, porque os comitês surgiram, são comitês populares da Copa e Olimpíadas, surgiram à luz do conhecimento que a gente teve dos impactos que ocorreram na África do Sul. É isso que eu queria entender. O que ele relata do pós-Copa na África do Sul? Por exemplo, a gente sabe que um dos principais estádios da África do Sul custou um dinheirão enorme para o governo sul-africano, foi simplesmente demolido porque não tinha utilidade, foi implodido porque não tinha utilidade. Ele relata o que mais... impactos diretos da população. Exatamente. Durante a realização do evento, o que é muito marcante que ele relata para a gente foi a perseguição a populações que não eram desejadas para que estivessem ali acompanhando os jogos, né? Então, são as populações mais pobres, a população em situação de rua, setores sociais e étnicos não são desejados. Então, o que ocorreu na África do Sul, como pode ocorrer aqui no Brasil também, a gente está na luta para que não aconteça, é a chamada higienização social, né? Então, quando o próprio Estado, aí, com a utilização às vezes da polícia militar também, retira dos centros urbanos aquela população que não é desejada, sobretudo população em situação de rua. Isso é muito impactante também. Agora, o que mais chama atenção talvez seja também a dívida pública, né? Que é o que eu acabei de colocar, que a realização desse mega evento deixou para a África do Sul uma dívida pública muito grande e que deve acontecer no Brasil também, com a construção também de 12 estádios, né? Ou a reforma de 12 estádios em todo o Brasil. Outro dia eu estava lendo que, com exceção de Barcelona na Espanha e da Alemanha também na Europa, né, a Alemanha e a Espanha, com exceção desses dois países, os impactos diretos em todos os lugares onde aconteceram Olimpíadas e Copa do Mundo sempre foi negativo, principalmente a partir desse momento em que aquela senhora que mora lá na Suíça, uma FIFA, você conhece ela? Sim. Essa senhora passou a tomar conta do evento de uma forma meio voraz. Exatamente. Parece que depois desse momento essa senhora andou engolindo muito dinheiro e levando muito dinheiro para as contas dela lá na Suíça. Mas, a menos de 40 dias da Copa, o que pode ser feito para minimizar esses efeitos imediatos que atingem as pessoas para esses eventos? Olha, agora o que a gente pode ser feito um plano de reparação
a esses direitos que já foram violados, e agora a gente tem que ficar atento, o governo estadual, o governo federal tem que ficar atento aos direitos que podem ainda ser violados, né? E aí vem um conjunto de direitos, né? Ainda há remoções para serem feitas, tem pessoas principalmente a população de trabalhadores ambulantes que anseia por participar da Copa do Mundo também, deve participar. Hoje a gente tem um dispositivo em lei que garante um monopólio comercial para a FIFA de todas as áreas onde vão acontecer o evento. E a gente pode ter a flexibilização desse dispositivo, fazendo com que essa grande conjunto de população ambulante que trabalha vendendo ali a sua mercadoria na rua possa de alguma forma ser inserida também nesse circuito econômico da realização desse mega evento, né? E tem também, o que a gente não pode admitir é que aconteçam essas ações de higienização, né, contra a população em situação de rua, como eu já falei, e também agora é muito importante que se diga que a manifestação pública, os protestos são um direito constitucional e que ele deve ser garantido também, inclusive, durante a realização desse mega evento, né? Então, se setores importantes da população estão insatisfeitos, eles devem ter garantido pelo Estado o direito de realizar a manifestação pública sem ser coibido, coagido ou reprimido pelas forças de segurança, né? Perfeito. Rafael, muito obrigado por você ter vindo até aqui. O encontro termina no dia 3, no dia 3, no domingo? Exatamente. No sábado, aliás. Sábado. Não, sábado, dia 3, Sábado. Termina no sábado, dia 3. E algumas outras pessoas agora fazem parte de uma rotina de falas ou é um discurso, uma conversa mais livre, mais amplificada? Tem diferentes dinâmicas. Sim. Tem as mesas, né, que participam os convidados, palestrantes e população atingida também dessa mesa. E depois tem os GT, são grupos de trabalho, onde que os atingidos pela COP se reúnem em diferentes estados ali para trocar experiências, contar como é que foi os impactos que sofreu e as formas que desenvolveu também para combater, na tentativa de contornar, minorar ou superar esses impactos, né, na garantia dos seus direitos. Muito obrigado, Rafael. Uma boa noite para você, um bom 1º de maio, um bom encontro para você lá no Pio 12. Muito agradecido. Obrigado. Até mais. Intervalo? Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já já com mais um bloco do Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. 18h57 em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais. Nós estamos aqui na BH News, canal 9 da NET 29 do HF e pela internet bhnews.tv.br. E nós já estamos recebendo uma série de e-mails. Hoje mesmo nós teremos aqui um advogado especializado em direito trabalhista que vai responder questões que nos foram enviadas por e-mail. Se você tem alguma questão para conversar conosco, alguma ideia, alguma pauta para nos sugerir, bota o e-mail na tela aí, meu amigo João Paulo, redação@bhnews.tv.br, redação@bhnews.tv.br. O nosso Facebook aparece aí, é o Facebook/Redação BH News. E também tem o Twitter, que é @Redação BH News, ok? Basta que você entre em contato com qualquer um desses meios e nós vamos ter o maior prazer em repercutir a sua informação. Se você mora em outro país, está com saudade de alguém aqui de Belo Horizonte, grava um vídeo, manda pra gente, a gente bota o vídeo no ar aqui no Redação para matar a saudade da sua família que está aqui. Tem mineiro em todos os lugares do mundo. Belo Horizontino, então, meu amigo, a hora que você espirra, você encontra gente de todos os lugares de Minas Gerais que vai ao mundo para descobrir coisas novas, para aprender coisas novas, mas morre de saudade da nossa terra. Bom, nós vamos falar agora da liberação de mais ruas no bairro Bandeirantes para o comércio. E quem faz essa análise no Olhar Urbano é Nélio Souto. Olá, Paulo. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, o Olhar Urbano de hoje vai falar sobre a verticalização da Pampulha, um assunto aí antigo. Na verdade, não a verticalização, mas uma proposta apresentada pela Prefeitura na semana passada propõe a liberação de 3 ruas da Pampulha para receber estabelecimentos comerciais. E a ideia, na verdade, é fomentar aí restaurantes, bares e a vida noturna da região. Os 3 endereços são Avenida Cremona, Ruas Sardenha e Palermo. A ideia é fazer dessas ruas, a exemplo que foi feito há alguns anos atrás com a Avenida Fleming, que hoje tem aí mais de 15 restaurantes, bares, tem 2 casas noturnas, e fazer, né, dessa região uma referência aí de bares e restaurantes
fomentar, agitar aí a vida noturna dessas regiões. A grande maioria dos moradores são contrários a essa proposta, alegam que teriam aí a paz perturbada, o sossego, e que essas ruas não são duplicadas, então elas não têm estrutura para receber esses restaurantes e esses bares. Inclusive, a Associação Pró-Interesses do bairro Bandeirantes disse não ter sido ouvida, consultada aí pela prefeitura. Então fica aí o recado, né, da maioria das pessoas que moram ali naquela região e que são então contrárias que se possa liberar para a construção de estabelecimentos comerciais. Lembrando que hoje essas ruas só pode receber uma residência por lote. Então, há ali uma limitação e, claro, até então não é possível construir restaurantes, estabelecimentos comerciais na região. Bom, esse é um assunto antigo, há quem seja contra, há quem seja a favor. Na verdade, a gente não está aqui para tomar partido, mas apenas para propor essa conversa, né, esse diálogo. Qual seria o melhor caminho? Realmente a cidade precisa de opções, né? A cidade precisa, é interessante que a cidade cresça, que isso possa ser visto como uma evolução, um desenvolvimento econômico ali, social da região, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a região vira um caos, né? Demos exemplo aqui da própria Flame, eu passo com certa frequência na Flame e a Flame é um caos de segunda a segunda. Então temos aí esse impasse e aí abrimos aí a discussão, ouvindo as partes e propondo aí que a gente chegue num acordo aí, bem interessante, ok? Foi o nosso assunto de hoje. Ótimo feriado para você, Paulo. Ótimo feriado a todos. A gente se vê na sexta-feira. Um grande abraço. Grande abraço, Nélio. Ótimo feriado para você também. Feriado que já está terminando. Com relação a essas discussões do que fazer com a cidade, as transformações urbanas, é inevitável que a cidade cresça e que transformações aconteçam. Porque pode chegar uma hora em que a população envelhece e a cidade até diminui de tamanho, como já se vê em algumas cidades dos Estados Unidos e da Europa. Mas enquanto isso não acontece, por exemplo, em Belo Horizonte e nas cidades da região metropolitana, é importante que a gente entenda que alguma coisa deve ser transformada. A cidade tem novos hábitos, novos moradores nela aportam, moradores que aqui nascem, mas têm uma outra consciência do mundo e da vida. Então, para a gente fazer uma mudança, quer colocar bar e restaurante na Rua Cremona? Tá, consulta a Associação dos Moradores. Depois tem que ser feito obras, tem que ser feitas intervenções, ou intervenções diretas ou indiretas, para que essas ruas, para que o entorno não seja prejudicado pelo movimento dessas ruas, que é o que acontece com a Fleming, que o Nélio lembrou. A Fleming, quinta, sexta-feira à noite, sábado, um verdadeiro inferno, ninguém consegue andar. Você para 3, 4, 5 quarteirões de onde você quer ir para poder ir em um bar. Fizeram alguns estacionamentos, mas os estacionamentos não dão vazão, não atendem, aliás, a necessidade de quem quer estacionar na Fleming. Então é preciso que se converse com as pessoas. Teve aqui o menino do comitê, o responsável, menino na força da expressão, o responsável, um dos responsáveis pelo comitê que protesta pelos atingidos na Copa, o Rafael Reis. O que eles estão querendo, na verdade, é ser ouvidos. Ora, se você vai pisar no meu pé, pelo menos peça licença e depois me explique por que você pisou no meu pé, ué. Ora, isso é o mínimo de decência. Isso vale para cidadão e vale para governante. Vale para o Papa no Vaticano e vale para o governador de estado, para o prefeito, para o presidente da República, para todo mundo. São normas de convivência, regras de convivência. Se alguma coisa que eu vou fazer, particularmente os governantes, que vão atingir a sua vida, a minha vida, eu devo ser envolvido na discussão, para depois entender o que é melhor ou o que não é melhor. É a dona Patrícia agora? Não, é o VT do Hemominas. Gente, o Hemominas está com problema mais uma vez. É isso, João? Falta sangue no Hemominas? Então, vamos ver se a gente consegue, com esse VT, sensibilizar a população para essa necessidade do Hemominas. A Fundação Hemominas está convocando doadores de sangue. Houve uma queda acentuada no comparecimento nas últimas semanas. A Fundação precisa repor o estoque, principalmente entre os grupos sanguíneos negativos. Quem quiser ser um doador pode procurar a unidade mais próxima de onde mora. Em Belo Horizonte, a Fundação Hemominas possui 3 unidades para atendimento. O posto de coleta é a Estação BH, a unidade de coleta do Hospital Júlia Kubitschek e o Hemocentro de Belo Horizonte. Já na região metropolitana da capital, os doadores contam também com a unidade de coleta de Betim. Mais informações pelo site hemominas.mg.gov.br.
Infelizmente eu não posso doar sangue. Eu tive hepatite quando menino e descobri depois de muito tempo que eu não podia doar sangue por conta de uma doença que eu contraí na infância. Na infância e da minha geração, eu estou no 5.8, da minha geração muita gente contraiu hepatite na infância. Existiam algumas doenças que hoje já não fazem mais parte do dia a dia das crianças, que na minha infância era normal que se contraísse. Infelizmente, por conta desse motivo, eu não posso doar sangue, mas gosto muito de sensibilizar as pessoas no sentido de que elas devem ser doadoras. Eu tenho uma declaração em cartório, faz parte integrante dos meus documentos, de que a hora que eu morrer, use o que precisar. Por favor, não deixa nada para a terra, não. Deixa aqui para algum ser vivente poder fazer bom uso disso que eu já gastei. Patrícia! Tudo bem, Patrícia Contaldi? Tudo bem, Paulo? Tranquila? Tudo em paz com você? Tudo, graças a Deus. Eu vou abaixar um pouco o ritmo para falar com você, porque outro dia pelo e-mail me disseram que quando eu converso com a Renata e agora com você, eu fico muito rápido e falo de maneira muito veloz. Então, deixa eu diminuir um pouco o ritmo. Patrícia, por favor, conte para a gente as novidades do Brasil e do mundo. Olha só, Paulo, o sonho da casa própria pode estar chegando aí para muita gente. A 10ª edição do Feirão da Caixa da Casa Própria começa amanhã em Belo Horizonte e em mais 13 cidades do país. Vai até o dia 25 de maio. Nesse período, quem contratar o financiamento imobiliário poderá optar por pagar a primeira parcela somente em janeiro de 2015. Segundo o banco, essas condições valem para os financiamentos com recursos do Fundo de Garantia e com o Sistema Brasileiro de Poupança e os empréstimos realizados durante os feirões ou nas agências, Paulo. Feirões da Casa Própria que acontecem costumeiramente em todo o país, mas tem mais uma chance aí você... Amanhã? Amanhã, sexta-feira. Começa amanhã, sexta-feira. Sexta, sábado e domingo. Isso e aonde? Vai até o dia 25 de maio. Ah, vai até 25 de maio? Então tem uma grande chance em qualquer agência da Caixa, você pode ir lá e fazer uma proposta para o Feirão da Casa Própria. Patrícia, mais alguma informação? Mais uma, Paula. A Receita Diga. Federal reabre amanhã o sistema para o envio de declarações do imposto de renda para os contribuintes que não entregaram o formulário no prazo, que foi quarta-feira. O programa gerador da declaração, ele está fora do ar, mas ele voltará a funcionar às 8 horas de sexta-feira na página da Receita. Quem já havia baixado o aplicativo não precisa abaixar novamente. O programa já está atualizado para o cálculo da multa e para a impressão da guia de pagamento. Ô, Leãozinho bondoso, gente. Pois o Leãozinho amassaram o Leão. O Leão está mais calminho, Patrícia. Quer dizer que então, a partir de sexta-feira, se você não fez a declaração do imposto de renda, já sabe que vai pagar multa, já sabe que tem que fazer mais rapidamente, porque senão daqui a pouquinho, você que recebe salário não consegue receber o seu salário, você que tem conta em banco acaba não podendo movimentar a sua conta em banco. Enfim, há uma série de restrições para os que não declaram o imposto de renda. Então é bom que você, se não o fez, faça agora a partir de sexta-feira, numa nova oportunidade no site da Receita Federal. Patrícia, muito obrigado. Você volta já já com Tá na Mídia e hoje você vai falar de uma atração infanto-juvenil. Já a gente volta. Bom, vamos para o intervalo. Intervalo, a gente volta já já com mais um bloco do Redação BH News aqui na BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Olha, as tornozeleiras colocadas nos integrantes do sistema prisional que estão em regime semiaberto, em liberdade condicional, provisória, têm provocado polêmica. Ninguém entendeu direito se funciona ou não funciona. É uma discussão enorme. Outro dia eu estava ouvindo na Itatiaia, queria até mandar um grande abraço para os meus grandes amigos Carlos Viana e Eduardo Costa. Eu estava ouvindo conversa de redação com os dois. O Eduardo e o Carlos posicionaram muito claramente com relação à questão das tornozeleiras. Na verdade, se você traz um equipamento, você tem que ter testado aquele equipamento. Não adianta, é um avanço? É um avanço. É a mesma história do MOVE. A gente não tinha nada, deram um MOVE. É um avanço. Para quem está no zero, você chegar no meio, você andou. Né? Mas não quer dizer que isso não tenha que ter sido testado, discutido, antes de ser implementado. As tornozeleiras estão aí. Vamos avaliar. Tem um VT, depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Minas Gerais atingiu a marca de 1.500 presos monitorados por tornozeleiras eletrônicas. A tecnologia, implantada pelo Estado em dezembro de 2012, é utilizada na monitoração de detentos que progrediram de regime e em agressores enquadrados na Lei Maria da Penha. Nós estamos utilizando nos presos do regime aberto, que estão em prisão domiciliar, nos presos Maria da Penha, em virtude da Lei Maria da Penha, e também em presos que são indivíduos que são levados o processo à CEFLAG, a Central de Flagrantes nossa,
que por um acaso é dado a ele a liberdade provisória com monitoração. Os 1.500 de Belo Horizonte que estão previstos no contrato original, elas serão implantadas ao longo dos próximos 2 anos. A implantação é gradual e no interior da mesma forma, só que o contrato do interior agora ele vai ser mais agilizado porque a mão de obra dos monitorantes, que é uma dificuldade do Estado, de Belo Horizonte é o Estado que custeia, ela possivelmente será já custeada, englobada no contrato e custeada pela empresa contratada. Então esse processo vai ser mais agilizado no interior e a central também, embora a execução seja de municípios do interior, Uberlândia, Juiz de Fora, a central fisicamente fica em Belo Horizonte. Bom, quando o secretário Rômulo Ferraz esteve aqui conosco, ele já adiantava que 1.500 tornozeleiras serão utilizadas nesse contrato com Belo Horizonte e me parece, salvo engano, 8.000. O João está confirmando comigo, 8.000 até 2016. Então, mais 8.000 tornozeleiras até 2016 para o interior do estado. Olha, isso funciona nos Estados Unidos, isso funciona na Europa. A não ser que, sabe como é que é? Brasileiro, quando ganha telefone celular, aprende a fazer do telefone celular um aparelho de micro-ondas. É uma coisa de louco brasileiro. Então, pode ser que o preço já tenha transformado a tornozeleira num Walkman, que ele vai, bota o fiozinho lá, bota no ouvido e sai ouvindo música, porque a criatividade do brasileiro é infinita. Mas, ao que tudo indica, se funciona lá, deve funcionar aqui. Então, vamos esperar que isso seja realmente eficiente para o controle daqueles integrantes do sistema prisional. E o que me chama mais atenção, o controle aos agressores, aqueles que infringem a Lei Maria da Penha. Esses eu acho que são assim, casos que devem ser monitorados mesmo e para isso a tornozeleira deve funcionar para proteger a vida de mulheres que são incomodadas e molestadas por homens que não têm o menor sentido do que é civilidade, do que é convívio no planeta Terra. Vamos conversar com o doutor Michel Coutinho, está aqui, advogado, trabalhista, gosta muito de conversar com a gente. Muito obrigado, doutor Michel. Eu fiz aquele convite daquela vez que você esteve aqui, falei, volte porque você vai ter cadeira cativa aqui no nosso programa. É uma satisfação estar aqui. E nós começamos a receber e-mails de pessoas nos questionando sobre questões trabalhistas. Veja bem, nós recebemos aqui da Ana Reis, do bairro Floresta. Ela diz assim, perdi os documentos que comprovam o trabalho de 1963 a 1981. Daí em frente, eu consigo comprovar todos o meu trabalho. Ela quer saber se ela pode voltar a contribuir para o INSS e se ela recupera os direitos que foram esquecidos naquele período que ela citou. Tá, vamos lá. Com relação ao período em que ela perdeu esses documentos, a legislação previdenciária ela prevê, tem um recurso administrativo que chama justificativa administrativa, que o segurado pode utilizar para demonstrar, através de testemunhas ou através de outros documentos hábeis, qualquer interesse e aquilo que ela faz direito. Então, se ela perdeu esses documentos e a empresa, por exemplo, não está mais em atividade, ela pode comparecer na junta comercial do estado dela, no caso Minas Gerais, por exemplo, obter uma certidão de existência dessa empresa naquele período e, através de testemunhas, comprovar que ela trabalhou nessa empresa em determinado período. O INSS reconhece automaticamente dessa forma. Pode ser também que o INSS não aceite essa justificativa. Sim. Caso isso ocorra, ela pode recorrer à via judiciária e demonstrar que trabalhou e efetivamente realizou contribuições previdenciárias. E nesses casos os processos são mais agilizados? A questão do comprovação no judiciário hoje tem a questão do juizado especial federal, né? Então tramita de uma forma mais acelerada, sim. Ajuda um pouco aquele que tem que comprovar. O Luiz Arantes do Santa Mônica diz assim, ele já trabalhou pelo regime de CLT, ele até escreveu, já tive carteira de trabalho assinada, é como as pessoas sempre se referem, né? E agora ele é um funcionário público. Ele pode aposentar-se pelo INSS e como ele deve fazer para aposentar-se pelo INSS? Hoje o judiciário já pacificou o entendimento de que é possível você ser beneficiário de 2 institutos previdenciários distintos, né? No caso aí, por exemplo, o INSS e a Previdência Estadual, né? Como ele voltou agora, ele passou a ser contribuinte da Previdência Estadual, ele pode ser um contribuinte facultativo da Previdência Federal, no caso do INSS. Então, ele pode realizar contribuições facultativas para o INSS, como contribuinte autônomo. E ele aposentado receberia 2 benefícios, um benefício estadual e um benefício federal? Exatamente. E tem uma outra opção também, Paulo, caso ele não queira voltar a contribuir para o INSS, dele averbar esse tempo de contribuição do INSS na Previdência Estadual. Então, ele basta requerer junto ao INSS uma certidão de tempo de contribuição
para que esse tempo averbe na Previdência Estadual e assim ele diminuir o tempo de contribuição para a Previdência Estadual. Ele somaria o tempo trabalhado pelo INSS ao tempo trabalhado como funcionário público e poderia se aposentar antecipadamente. Exatamente. É também um bom caminho. A Elisa Araújo dos Santos, da Cidade Nova, antes de perguntar da pergunta da Elis, João, põe um e-mail aí, porque as pessoas começam a mandar e-mail, e aí como é que faz para mandar e-mail? Aí fica perguntando para a gente na rua, no supermercado, redação@bhnews.tv. Você pode mandar o seu e-mail, como fez a Elisa Araújo dos Santos, da Cidade Nova. Ela diz que o pai dela tem mais de 80 anos e agora casou-se ano passado com uma mulher que era cuidadora dele. Isso é bastante comum que aconteça, porque as pessoas estão mais sensíveis, acabam se afeiçoando umas às outras e aconteceu isso. E a preocupação dela é a seguinte: em caso de morte do pai, a pensão ficará para quem? Para a mulher com quem ele recentemente se casou ou para ela, filha? Bem, Paulo, a pensão por morte é um benefício previdenciário destinado aos dependentes do segurado, né? Então, aí no caso, todos aqueles que se enquadrem na situação de dependente desse segurado receberão o benefício de pensão por morte. Se tiver mais de um, essa pensão por morte será dividida equitativamente entre os beneficiários. Então, se no caso essa esposa dele e tiver mais um dependente, um filho, no caso, então a pensão por morte será dividida 50% para cada um. 50% para cada um. No caso dela, 50% para a cuidadora, que agora é a esposa do pai dela, e 50% para ela. E, por exemplo, se o filho depois perder a condição de dependente, por exemplo, passou de 21 anos, que é uma condição, a parte dele vai integralmente para a esposa, que continuará recebendo a pensão por morte integral agora. Perfeito. Bom, eu acho que a gente esgota aqui, doutor Michel, essas conversas e a gente fica aí esperando que você nos envie questões. Doutor Michel Coutinho está sempre à nossa disposição. Claro. Muito obrigado, um bom feriado. Dia do trabalho nós passamos trabalhando. Mas como já diria o nosso Papa João Paulo II, né, o trabalho dignifica o homem. Então, sempre fazer aqui. O trabalho dignifica o homem, basta que a gente trabalhe bastante. Doutor Michel, muito obrigado. Olha, eu que agradeço. A FUNED recebeu de um laboratório americano, parece que é de Atlanta, nos Estados Unidos, kits que agilizam o exame que é feito para a verificação dos casos de dengue. E agilizam bastante, parece que diminuem em 3 vezes o tempo que é usado anteriormente, que é usado atualmente. Vamos conhecer esse trabalho da FUNED. A Fundação Ezequiel Dias recebeu um importante aliado no diagnóstico da dengue. A partir da doação de kits de reagentes feitas por um laboratório de Atlanta, nos Estados Unidos, a FUNED poderá fazer o diagnóstico da doença no equipamento PCR em tempo real. Entre as vantagens da nova metodologia está a emissão do laudo em até 5 dias úteis, ou seja, 5 vezes mais rápido que o exame adotado atualmente para a sorotipagem, que tem prazo de até 30 dias para a conclusão. O biólogo Felipe Ianni ressalta a importância da agilidade. Isso vai auxiliar muito a vigilância epidemiológica do Estado a dar uma resposta muito mais rápida e eficaz no combate à dengue. Esse é um exame caro, então são apenas exames mais específicos, como óbito, casos mais graves e casos que outros exames de rotina não conseguiram concluir. Ok, está aí mais uma conquista da ciência a favor da medicina e nós esperamos que a FUNED possa ampliar esse exame para que a população seja cada vez mais beneficiada com essas verificações das condições de saúde da própria população. Já falei demais, vamos para o intervalo. Já já a gente volta com o último bloco do Redação BH News, contando com a sua participação, a sua presença aqui. Até já. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Olha, o Bruno Garcês não está aqui hoje para falar de esporte, mas nós temos que registrar a belíssima vitória do Cruzeiro ontem no Paraguai, jogando contra o Cerro Porteño. O Cruzeiro realmente é um time que tem uma mentalidade definida quando se trata de competição como Copas. E a Libertadores de América e a Copa do Brasil parece que são feitas ao feitio, ao estilo do jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro, mais uma vez, num momento de extrema dificuldade. O ano passado o Atlético que assim o fazia, mas fazia em casa. Esse ano o Cruzeiro está fazendo fora, né? Fez no Chile, fez ontem também lá no Paraguai e conseguiu vencer o Cerro Porteño de maneira
sonora a vitória. Tem gols, aí põe os gols, pode pôr os gols. Sofreu no primeiro tempo, o Fábio fez uma boa defesa, levou uma bola na trave, o gol tá aí, né? Não, essa é a bola na trave do Cerro Porteño, de um dos irmãos que conseguiu jogar aí ontem, aí chutou quem é. Agora a falta cobrada, a distância pelo Everton Ribeiro e o Dedé bem posicionado. O Dedé não jogou nada na defesa ontem, mas fez o gol, livrou a cara dele, hein? Livrou a cara dele. Depois um golaço do Dagoberto, golaço. O goleiro deu uma ajudazinha, mas foi um golaço. Ele viu de maneira certinha onde é que estava o goleiro. O Grêmio ontem dançou nos pênaltis, perdeu lá dentro da Arena Grêmio, ganhou de 1-0, mas perdeu na disputa de pênaltis com 2 pênaltis errados pelo Maxi Rodrigues e pelo Barcos. E hoje já está jogando, né? Desde as 7h15. Começa agora? Não, já começou. O Atlético joga contra o Nacional do Paraguai, a segunda partida. A primeira partida perdeu por 1-0, portanto tem que reverter o placar com 2 gols, a exemplo do que fez o Grêmio. Se fizer 1-0 vai para os pênaltis, empate o time paraguaio deita e rola, e o Atlético, em caso de vitória, qualquer vitória, classifica o Atlético para a próxima fase da Libertadores. Olha, o Mineirão, ontem nós conversamos com a deputada Lisa Prado, foi ontem que nós conversamos com a Lisa? Não, anteontem nós conversamos com a Lisa e o Mineirão parece que resolveu discutir a questão da acessibilidade. Vamos ver o que o Mineirão está fazendo para a questão da acessibilidade. A frase "o Mineirão é nosso" já pode ser usada pelos torcedores que necessitam de cuidados especiais. Há menos de 50 dias para receber o primeiro jogo pela Copa do Mundo, o estádio recebeu obras de modernização e foi adaptado para garantir a acessibilidade dos deficientes físicos à praça esportiva. Logo no estacionamento, 2% das vagas serão destinadas a esse público. Rampas laterais e elevadores vão facilitar o acesso às cadeiras e camarotes. 622 lugares já estão garantidos, com locais para estacionar cadeira de rodas e assentos preferenciais. Também há espaços reservados para quem está com criança de colo, idoso, mulher grávida e pessoas com problemas de mobilidade, além de cadeira para obesos. Tudo de um ponto estratégico de onde dá para assistir ao jogo sem perder nenhum lance. Quem é apaixonado pelo futebol e precisa dessas adaptações, já comemora. Aqui você tem um privilégio muito bom de poder assistir o jogo tranquilamente, sem preocupar de alguém estar ficando à sua frente. Dá para ver tudo tranquilo, os gols, comemorações, jogadores. O acesso também aqui ficou impressionante. Bom, é mais uma conquista para quem gosta de assistir jogos e precisa de uma atenção especial. Para quem é deficiente, porque hoje em dia não se fala mais em necessidade especial. Para quem é deficiente e precisa de uma atenção, ou então grávidas, idosos, enfim, uma atenção específica para pessoas que têm necessidades especiais. Parabéns ao Mineirão, pelo menos nisso a gente pode elogiar a Arena Mineirão. Em outros casos, não gosto nem de falar. Patrícia Contaldi, o que é que está na mídia, Patrícia Contaldi? Gol de esperado por milhares de fãs belo-horizontinos. A cantora Demi Lovato, estrela aí da música pop, se apresenta esta noite no Chevrolet Hall. E a expectativa, a empolgação com a passagem dela, que foi tão grande, que semanas antes, muitos adolescentes acamparam em frente à casa de shows, à espera de conseguir aí um bom lugar para acompanhar de perto o show de hoje. Nós estamos ouvindo aí um pouquinho da música Let It Go, que foi trilha sonora do filme de animação Frozen, que ganhou o Oscar este ano. E Paulo, todos os ingressos já estão esgotados. Olha, a Demi Lovato que causou espanto em muita gente, porque viu aquelas filas ali do lado do Chevrolet Hall, tinha gente acampada há 15 dias. Outro dia fomos eu, Angélica, Barroso, Patrícia, as duas Patrícias conversando na redação. O que está fazendo esse povo acampado há 20 dias para ver a Demi Lovato? Olha, eu te confesso que conheço muito pouco da música dela, mas sei que ela manifesta o interesse de muita gente, porque senão não teria aquela fila lá na porta do Chevrolet Hall. Patrícia, uma boa noite para você, até amanhã. Obrigada para você também. Grande abraço para você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado por sua presença aí do outro lado, dividindo com a gente esse espaço do Redação BH News. Amanhã a gente volta, 6h30, com mais um Redação BH News para você. Uma boa noite e até amanhã. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.